Olá, hoje nós, conforme eu tinha anunciado, que a gente estaria falando sobre dois temas hoje, que é o fundamentalismo e sua relação com a teologia liberal. Esses dois assuntos tornaram bem comentados, principalmente de 2 semanas para cá, quando ocorreu alguns fatos relacionados a um pastor conhecido que postou um vídeo na internet sobre alguma questão relacionada a fundamento bíblico, teve uma reação da denominação dele, e também alguns eventos relacionados até ao mundo político, como a nomeação de um ministro evangélico para o STF, um vídeo com a primeira-dama falando em línguas. Isso tudo levou muita gente a falar, agora esses grupos fundamentalistas estão no poder. Agora esse pastor é da teologia liberal, ele nega a palavra de Deus. Ele é um teólogo liberal, porque ele disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, essas duas coisas que ocorreram quase que durante os mesmos períodos, levou muita gente nas redes sociais a falar muito em fundamentalismo e também teologia liberal. Mas o que são essas duas coisas? É bom entender que a teologia liberal ela surge no século XIX, com filósofos, até teólogos alemães. Depois ela vem para os Estados Unidos, o restante da Europa, e ela defendia uma teologia onde afirmava que a Bíblia não podia ser interpretada literalmente, que havia textos da Bíblia que eram mitos. Coincidência também, no século XIX, surge também a teoria da evolução com Charles Darwin. Então, a ciência também confronta a Bíblia Sagrada. E surge também, nesse período, uma regra hermenêutica de interpretação, também bíblica, chamada linha histórico-crítica. Essa linha ela é usada até hoje, né? Linha histórico-crítica. Então surgiu estudiosos que falaram que a Bíblia foi escrita em alguns períodos distintos, mas não naqueles lá que constam no período bíblico, né? Teve um período anterior, na época de Salomão, mais ou menos, Davi, escritores durante aquele período, depois alguns antes do cativeiro babilônico e outros depois. E que grande parte foi escrito, inclusive, após o cativeiro babilônico. Antes do cativeiro babilônico, principalmente no período do rei Josias. Essa linha, ela até hoje, ela é utilizada pela Igreja Católica Romana, a linha histórico-crítica, como linha mesmo, hermenêutica de interpretação, e também alguns protestantes. Então, no final do século XIX, isso estava muito forte nos seminários, nas faculdades teológicas. Então, entre 1890 e 1915, surge, no meio do protestantismo norte-americano, nos Estados Unidos, principalmente na faculdade de Princeton, grupos batistas, presbiterianos, metodistas, que, não conformado com essa linha, que estava ganhando muito faculdades, seminários teológicos, e, é claro, formando pastores assim, surge, então, um grupo, então, que vai defender os fundamentos. E é aí que lança-se até livros, e principalmente um livro chamado Os Fundamentos, né, da Fé, onde eles diziam que eles criam principalmente em alguns pontos fundamentais, né, na inerrância da Bíblia Sagrada, no nascimento virginal de Cristo, que tudo isso estava sendo negado, né, na morte de Jesus como
essencial para a salvação, na ressurreição, né, física de Jesus e nos milagres da Bíblia, somente os milagres do Novo Testamento, mas da Bíblia como um todo. Então eram os fundamentos, né? Então nós cremos nesses fundamentos. Daí o termo depois veio, então eram os que assim seguiam, seriam chamados então fundamentalistas, porque criam nos fundamentos, né? Nesses fundamentos que eu acabei de citar. Porque o grupo da teologia liberal estava negando que os milagres não existiram, aqueles milagres lá da Bíblia, do passagem do Mar Vermelho, queda de muralha de Jericó, os próprios milagres de Jesus não existiram, que alguma coisa na Bíblia até existiu, como a morte de Cristo, como um acontecimento histórico, mas não seu nascimento sobrenatural, não sua ressurreição, não sua ascensão. Então era por aí que estava caminhando, né, a coisa, que a Bíblia tinha muito, ela servia como um guia de fé, mas que tinha algumas coisas que não podiam ser interpretadas literalmente, porque algumas coisas não passavam de um mito, de uma lenda. Esse grupo, então, da teologia liberal é constatado por esse grupo dos fundamentos, isto mais no meio protestante mesmo, né? Meio protestante, americano. Lá depois na Europa vai surgir um grupo também, na Alemanha, né, que seriam os neo-ortodoxos, né? Esse grupo vai fazer parte mais alguns teólogos famosos, entre eles Karl Barth, né? Paul Tillich, que muita gente interpreta como sendo teólogo liberal por causa de algumas posições dele, na verdade ele está mais alinhado, mais dentro dos neo-ortodoxos. Até Rudolf Bultmann, que é sempre interpretado como grande representante, né, da teologia liberal do século XX e tal. Bultmann, ele também, de início, ele combatia a teologia liberal e alguns elementos dela, até que era quase que estava mais alinhado com o pessoal da neo-ortodoxia, até que depois dos anos 40 em diante ele começa a seguir uma linha própria, né? E nessa linha própria acaba que muitos vão relacioná-lo sim com a teologia liberal, porque ele vai começar a falar na desmitologia do Novo Testamento, e vai pregar que existe o Jesus histórico e o Cristo da fé, que vai falar que o Cristo realmente morreu sob Pôncio Pilatos, né? Mas as demais coisas lá, aí ele começa a falar como questão de mito também, então aí acaba que vai se assemelhar em muita coisa à teologia liberal, sim, né? O Rodolfo Bultmann. Então ele vai pregar mais assim, ele vai pregar uma fé, mas assim, mais ligada ao existencialismo, né? Ao existencialismo. Então a teologia liberal foi isso, e os fundamentos ligados dentro do protestantismo era isso. Então, se fosse olhar nesse sentido, eu diria que eu sou um fundamentalista, porque eu creio naqueles fundamentos lá que eles falaram lá em 1915, 1910, né, a Bíblia como autoridade de fé, como palavra de Deus, né, no nascimento virginal de Cristo, na sua ressurreição, nos milagres. Então, nesse ponto eu poderia dizer que então também sou um fundamentalista, porque eu creio justamente nisso. Então, fundamentalista é interpretado nos nossos dias como um radical, um extremista, né? Quando fala fundamentalista, essa é a definição, o conceito que tem na maioria das pessoas. E o que eu estou dizendo é que o início dele não era isso, né? O termo fundamentalista não necessariamente implica em extremismo e fanatismo. Agora, dentre os fundamentalistas, há alguns que realmente vão para os extremos, né? E não admite outra linha interpretativa a não ser a deles. Aí sim,
a gente estaria entrando naqueles que são extremistas. Há fundamentalistas e conservadores que não são necessariamente extremistas, né? Alguns não. E, como eu falei, mas o fundamentalismo depois, ele existe dentro do catolicismo, e no caso do catolicismo, até anterior a esse período histórico que eu falei. Existe fundamentalismo dentro do catolicismo até na época da colonização. Na época da colonização. Quando, por exemplo, havia a colonização da América Latina, né, e se ensinava para exterminar, né, qualquer outra cultura, qualquer outra religião, isso é fundamentalismo. E que podia, sob a bula papal, poderia explorar recursos naturais, né, e outros povos, e com a bênção de Deus, né, do Papa. Nesse sentido também é fundamentalista, que está dizendo que tudo que existe que não esteja dentro daquela concepção de fé doutrinária deve ser exterminado. Então isso é perigoso. Então dentro do catolicismo também tem o fundamentalismo, e até anterior a esse período. Depois, no século XX, ele também retoma, quando ele combate várias outras linhas de pensamento até dentro da própria Igreja Católica. E com relação às outras, algo que foi muito criticado foi quando foi feito um documento, né, do Vaticano no ano 2000. Na época era o Papa João Paulo II, mas todo mundo sabe que quem elaborou o documento foi o então cardeal Ratzinger, que depois, 5 anos depois, se tornaria o Papa Bento XVI. E o documento se chama Dominus Jesus. Nele é dito que a Igreja Católica é a única igreja, né, e onde está a salvação, que existem outras religiões que podem ter algumas expressões de fé e da graça de Deus, mas que é insuficiente. Esse documento foi muito criticado porque ele acabava que atrapalhava a questão do movimento ecumênico, né, e liderado pela própria Igreja Católica. E também é o famoso fundamentalismo religioso. Quando fala em fundamentalismo religioso, geralmente se pensa no islamismo, né? No islamismo. O islamismo começa uma religião, a última das grandes religiões mundiais que surge, né? Tem o judaísmo, cristianismo, budismo e hinduísmo. O islamismo é a última, que ele surge no ano 622 depois de Cristo, com Maomé, que diz que recebeu o Alcorão por revelação do anjo Gabriel, que recitava para ele. Então, logo ele começa a dominar países daquela região do Oriente Médio, até que chega até na Europa, África, e vai dominando. Só que o islamismo, naquela época, na Idade Média, ele era mais tolerante, vamos dizer assim. Havia tolerância em vários países que eles dominavam com relação aos outros povos do livro, que eles chamavam os cristãos e os judeus. Então havia isso. Com as cruzadas, né, liderada pela Igreja Católica, pelo Papa e com os reis da Europa para retomar Jerusalém, a Terra Santa, da mão dos muçulmanos, o clima ficou ruim, né? Isso aí é lembrado até hoje. Então começou a haver então um pouco mais de intolerância depois das cruzadas. Quando chega a década de 20, no século 20, surge um grupo fundamentalista, né, que usando esse termo, né, fundamentalismo islâmico, no Egito. E eles queriam então que voltasse a uma interpretação bem rígida da vida pelo Alcorão, né, e pela lei a Sharia. Esse grupo depois ele vai se espalhar por outros países. Havia países que estavam até modernizando suas relações à sociedade e até em relação ao Ocidente, como a Turquia, né, como o
vários países do Oriente Médio mesmo, como a Síria, como a Líbia e tantos outros. Mas aí o movimento surge nos anos 20, nos anos 30 no Egito. E em 1979, aí ganha um grande destaque na imprensa quando o governo do Shah Reza Pahlavi é derrubado no Irã e assume o poder o Ayatollah Khomeini, então aplicando, né, a lei Sharia e o fundamentalismo no Irã. A gente viu depois, mais recente, nos anos 90, 2000, o surgimento do Talibã no Afeganistão, onde ele defende uma interpretação bem rígida com relação à interpretação das leis islâmicas para a sociedade em geral, tentando, inclusive, abolir qualquer outra forma de interpretação, inclusive até de outros grupos muçulmanos. Isso a gente viu, né? A gente também viu o surgimento do Estado Islâmico, onde eles combatiam até outros muçulmanos também, que não pensavam com eles. Porque o fundamentalismo, nesse sentido aí, de quando vai para a radicalização, aí realmente ganha o sentido mesmo do radical, do extremista. Nesse sentido, quando vai que o outro tem que ser eliminado, outra forma de pensamento, aí realmente ele ganha conotação negativa. Agora, nem tudo que prega a interpretação de uma lei, de um dogma, é necessariamente algo ruim ou negativo, né? Então a gente tem que saber separar as coisas. Qualquer pessoa que chega interpretando, falando uma interpretação diferente do que estamos acostumados, a gente já querer taxar, ou já julgar, ou já até falar em destino eterno da pessoa, aí é algo que a gente deve evitar, né? Então, quando um ministro, o presidente da República, nomeia um evangélico, inclusive até pastor, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, ali não há de que se falar em fundamentalismo, não. Ali, na verdade, isso está previsto na Constituição, o presidente da República pode nomear, indicar alguém, o Senado aprova, né? E são 11 ministros, cada um ali, se for ver ali, há ministros católicos, há ministro judeu, e faltava, na visão dele, um representante da parcela evangélica. Os evangélicos são hoje quase cerca de 30% da população, então nomeou alguém desse grupo para estar ali no Supremo. Até aí não vejo nada que fira, não, realmente ele vai estar ali, né, um representante desse segmento. Agora, estando ali, ele terá que ser um dos guardiões, o que o STF é pela Constituição, o guardião da Constituição. Ele terá que fazer seus apontamentos, seus julgamentos pela Constituição. Ele está ali para isso, para julgar segundo a Constituição. E mesmo que ele, é claro que cada ministro tem seus valores pessoais, morais e até de fé, e que até influencia na hora da votação, mas a base de toda a votação tem que ser feita ali, independente se a religião que ele tenha, é segundo a Carta Magna, a Constituição da República. Então, nesse ponto, é o que eu penso. Com relação à primeira-dama falar em línguas, e teve gente, jornalistas, né, que escreveram, falaram, e criticaram, e outros até que falaram, não, baixou o Espírito Santo, isso é desconhecimento do movimento evangélico, porque qualquer que conheça minimamente o protestantismo, principalmente o movimento pentecostal, jamais usaria essa expressão, baixar o Espírito Santo, que isso aí não é usado no meio evangélico, no meio protestante, esse termos, né? De forma alguma. Então, aí mais é desconhecimento sobre como que é realmente a religião evangélica. Ela estava apenas expressando a fé dela
Se ela o fez de forma não muito prudente e nem seguindo algum preceito até onde o apóstolo Paulo fala que as línguas devem ser usadas mais como devoção pessoal, quem fala em língua ora em espírito a Deus, se todo mundo falasse em línguas, poderiam achar que somos loucos, né? Se houve alguma coisa nesse sentido, foi apenas nesse sentido aí de talvez uma prudência, né? Sabendo que estava filmado, mas um livre exercício ela tem como qualquer pessoa manifestar a sua religião. Então, nesse ponto aí também, não vi nada que justificasse a celeuma que foi criado. Se ela fosse de outra religião e manifestasse de outra forma, estaria dentro do seu direito, né, de expressar a sua fé e liberdade de pensamento, de fé e crença, né, conforme está na Constituição. Sobre teologia liberal, existe muita confusão, principalmente no meio evangélico, quando qualquer pessoa que às vezes interpreta algo, seja em doutrina ou até em usos e costumes, principalmente, é classificado como pessoa liberal, teólogo liberal. E, na verdade, não era isso que preceituava, né, a teologia liberal que eu acabei de falar. Para começo de conversa, uso e costume não é doutrina. Ele é uma conduta ética normativa que determinada igreja adota e que pode até teve na sua origem alguma doutrina, porque existe um princípio que fala assim, adotado inclusive pelo pastor Antônio Gilberto, que faleceu há poucos anos, era um grande ensinador da Assembleia de Deus, que escreveu vários livros, entre eles o Manual da Escola Dominical, e nele, esse manual, a primeira edição dele, se tem uma ideia, é de 1974, ele vem sendo editado pela CPAD até hoje. E nele ele dizia que doutrinas bíblicas geram bons costumes, mas bons costumes não geram doutrina. Que doutrina, ela é geral, o costume é local. Que doutrina, ela não pode mudar, né? Existem doutrinas fundamentais, aí eu volto a falar em fundamentos aqui, né? Então, doutrinas fundamentais que a gente crê é a doutrina da Santíssima Trindade, a doutrina da salvação pela fé em Cristo, a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo, a doutrina que Jesus voltará novamente, a doutrina dos ritos sagrados deixados pelo próprio Cristo, que é a ceia e o batismo. Então, essa é doutrina, isso não pode mudar. Agora, um costume pode mudar de acordo com o local, de acordo com o tempo, de acordo com a cultura. Isso pode mudar. Então, se uma pessoa às vezes tem um costume diferente, significa que ele é um teólogo liberal. Ele simplesmente tem um costume diferente. Teólogo liberal seria se ele negasse que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, se ele negasse que Jesus é Deus, se ele negasse a crença na Santíssima Trindade, se ele negasse que os milagres da Bíblia ocorreram, aí ele é um teólogo liberal. Aí é um teólogo liberal, e é algo realmente muito perigoso, é algo que realmente compromete a fé. Há muitos teólogos liberais em faculdades, seminários eclesiásticos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Eles estão aí. Alguns deles dão aula até em institutos bíblicos pentecostais. Então, deve-se tomar certos cuidados com o que está sendo ensinado, né? Então, deve-se verificar. Com relação a, já encerrando, o pastor que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, bom, aí depende o sentido. Se dizer que a Bíblia precisa ser atualizada no sentido da adaptação da gramática e da língua e do idioma pelo qual a gente está inserido, eu posso até concordar. Por exemplo, o texto original da Bíblia foi escrito em hebraico e em grego. Algumas palavras, se fossem traduzidas ao pé da letra para o português, não fariam muito sentido. Exemplo, quando Paulo em Filipenses falava, irmãos amáveis,
que vocês se amem com entranháveis afetos, ele estava dizendo segundo o que eles criam mesmo. Eles criam que a sede das emoções, naquela época, era nos intestinos. Então, se eu fosse traduzir isso para o pé da letra e dizer, irmãos, vamos amar com amores das tripas, não faria nenhum sentido para nós, porque a gente aqui crê que a sede das emoções é o coração. Então, por isso que a versão, inclusive atualizada, diz que, irmãos amáveis, amai-vos com amor do coração. Bom, houve uma atualização aí? Sim, é da gramática, de uma aplicação no sentido da palavra, levando aquele sentido lá que era para eles o mais íntimo, mais profundo, para nós hoje o que realmente é mais íntimo e mais profundo. Então, nesse sentido, não há nenhuma heresia nisso aí. Pelo contrário, está procurando aplicar a palavra ao que melhor a gente poderia entender hoje. Então, nesse sentido, não vejo problema. Se for na questão da atualização gramatical, da língua e do idioma. Se a gente disser que a Bíblia, ela mesma se atualiza, como, por exemplo, Jesus, ele, quando ele está dizendo assim, ouviste no Sermão do Monte que foi dito pelos antigos, dente por dente, olho por olho, porém eu vos digo, né, quem bater numa face dá outra. O que Jesus está fazendo ali? Ele está atualizando. Ele está fazendo uma atualização de um texto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele próprio, Jesus está atualizando. E olha que ele não está abolindo nada, porque ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Ele está mostrando qual que é a melhor forma, qual que seria o real cumprimento daquele texto aplicando lá. Ele fez uma atualização. E ele vai fazer isso em diversos outros momentos. O próprio Antigo Testamento faz a atualização dele mesmo, né? Isaías 55, 56, quando vai falar do recebimento da comunidade da fé dos eunucos, ele está atualizando Deuteronômio 28, que antes excluía esse grupo, né, das assembleias da congregação, né, de Israel, Deuteronômio 28. E Hebreus também vai dizer que alguns textos e algumas passagens caducaram, perderam, eram sombras e figuras das coisas que viriam. Ao falar isso, a Escritura, os Hebreus também está fazendo uma atualização. Então, a própria Bíblia faz a atualização dela mesma. Então, nesse sentido, eu também posso falar que ela se atualiza. Agora, se eu estou falando que eu agora pego um texto e falo, olha, isso aqui não faz nenhum sentido, agora a gente tem que mudar, porque agora o tempo é outro, e isso aqui era considerado pecado, agora não é mais, aí já é perigoso, aí já é temerário. Aí não é a própria Bíblia que está fazendo a atualização, não é uma atualização gramatical, eu estou pegando um sentido ali do texto e estou dizendo que ele tem que ser mudado. Aí, nesse sentido, eu sou contra. Nesse sentido, se foi nesse sentido que o líder religioso falou que precisa atualizar a Bíblia, então, aí é perigoso, temerário, e deve-se tomar cuidado. Agora, se foi naqueles outros sentidos que eu acabei de falar, não vejo problema. Mas aí, o que acontece? É fácil, às vezes, taxar uma pessoa, teólogo liberal, já dizer que não vai ser salvo. Isso é muito perigoso, a gente fazer esse tipo de coisa. Não convém, né? Como cristãos, como pessoas de fé, a gente tem que interceder pelas pessoas e procurar saber o que realmente a pessoa está dizendo antes de sair julgando, antes de sair jogando pedradas, antes de sair. Tem pessoas que às vezes não entendem nem o sentido que a pessoa falou e já julga terrivelmente o outro. Isso é perigoso. O fundamento que a gente tem que crer ele deve ser seguido. Agora, nisso não significa que eu não possa ter a tolerância com o outro que pensa diferente. É isso aí que muitas vezes falta no nosso meio. Tolerância. Entender e saber ouvir o outro. E saber que nem todo mundo pensa igual a gente. Jesus demonstrou tolerância. Quando veio um grupo de discípulos e disse, mestre, tem uma pessoa ali que está expulsando demônio em teu nome, mas ele não anda com a gente, ele não faz parte do nosso grupo, vamos proibir. Proíbe? Ele falou, não proíbe.
quem não é contra nós é por nós, deixa ele. O que Jesus fez aí? Demonstrou uma atitude de tolerância. Então, o fundamentalismo ele pode existir desde que haja tolerância. Quando não há tolerância, não há moderação, há extremismo, aí nesse sentido ele é perigoso e pode desencadear outra coisa. Fundamentalismo não é só no campo religioso, fundamentalismo existe no campo econômico, existe no campo social, existe em vários campos. Mas aí já seria uma conversa para outro dia e hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha entendido. Depois a gente vai estar gravando mais frequente agora, que uns dias a gente vai estar gravando um devocional. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre isso, teologia liberal e o que é fundamentalismo. Ok? Obrigado por ter nos assistido, ter estado conosco, né? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.